sentido, nas obras de grandes autores, as minorias étnicas foram representadas com base em uma visão extremamente unilateral e tendenciosa. Longe de ser vista como heroína romântica, a mulher negra é apresentada na literatura como besta de carga ou objeto de prazer, não possuindo os atributos da mulher branca, da mãe devotada ou da esposa carinhosa. Mesmo a feminilidade lhe é negada, posto que tal conceito está relacionado à brancura e à pureza, qualidades não encontradas na negra, que também exerceu tarefas não femininas durante e depois da escravidão. Lembrando que, no período da escravidão, a mulher negra trabalhava tanto quanto o homem, né? Excluída, assim, também dessa esfera do poder matriarcal, a mulher negra é inserida na periferia das representações. As imagens criadas e reconstruídas dentro da tradição literária perpetuaram o preconceito e foram incorporadas no imaginário coletivo. Dessa maneira, o estereótipo da mulata como um tipo social dentro e fora da literatura transformaram-na num símbolo libidinoso brasileiro, conhecida por seus atributos físicos e também falta de caráter da mulher animalesca, cujo corpo possui apenas fins sexuais não reprodutivos. Nesse sentido, constatamos que a literatura de cunho confessional, que é a literatura com que eu trabalho, apresenta-se como um território no qual a mulher negra é capaz de tornar-se senhora de seu discurso, sublinhando sua individualidade, livrando-se dos estereótipos depreciativos que o processo histórico forjou e que a literatura tratou de disseminar ao longo dos séculos. Gostaria de terminar aqui citando a professora Giselda Mello do Nascimento, sobre a escritura da mulher negra, sobre a militância da mulher negra. A Giselda Mello diz o seguinte: mulheres tecendo-se na contra-história, seus corpos saindo da impostura da petrificação, ganhando movimento, vozes descongelando as seculares muralhas, abrindo vias alternativas para veicular sua palavra, destoando do mando do mestre, e seu corpo, não mais reificado, abre-se para a criação, recuperando sua identidade e sua inteireza. Obrigada. Gostaria de agradecer, então, a professora Marcela, né, pela sua contribuição aqui, trazendo especificamente essa possibilidade de escritura, né, dessa mulher negra que também tem voz, e principalmente dando aqui à mesa aí um olhar não só para a questão da diáspora africana, né, que geralmente ainda é extremamente masculina, mas trazendo a necessária discussão de gênero também, né. Numa próxima... depois, se puder, né, gostaria muito de ouvir mais também como a Carolina Maria de Jesus, principalmente, é uma precursora da nossa literatura negra aqui no Brasil, quando a gente acabou de ter a Conceição Evaristo ganhando um prêmio, né, pelos seus textos também, aí, mostrando essa escrevicência aí dessa mulher negra que fala. Então, muito obrigada, professora, e eu gostaria agora de chamar o professor Clésio Roberto. Bom dia a todas e todos. Eu separei para este evento o 9º Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, o trabalho Língua Portuguesa, um legado linguístico-cultural negro-africano. O lugar de onde eu falo, além de ser professor da Universidade Federal de Ouro Preto, atualmente coordenando o mestrado em letras naquela universidade, a professora Cassandra e eu coordenamos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, que é o GEUCI-UFOP, e mais do que isso, nós três fazemos parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. A professora Cassandra e eu, na Universidade Federal de Ouro Preto, e a professora Marcela, no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Pois bem, além da identidade nacional brasileira, que reúne a todas e todos, estamos atravessados por outras identidades de classe, gênero, religião, etnias, gênero, idade, raça, língua, etc., cuja expressão depende do contexto relacional, e a identidade afro-brasileira ou identidade negra passa necessária e absolutamente pela negritude, enquanto categoria sócio-histórica e não biológica, e pela situação social do negro no universo racista. Enquanto processo, essa identidade se constrói
paralelamente à identidade nacional brasileira, plural, num país cuja mestiçagem é inegável. O que interessa a nosso propósito é a identidade vista do ponto de vista da comunidade negra através de seu movimento social e de suas entidades políticas. O primeiro fator constitutivo desse fator é a história. No entanto, como bem disse Munanga, um trabalho de 2015, essa história mal a conhecemos, pois ela foi contada do ponto de vista do outro, de maneira depreciativa e negativa. O essencial é reencontrar o fio condutor da verdadeira história do negro que o liga à África sem distorções e falsificações. Além da história, outro fator constitutivo da identidade negra é a cultura. Religião, arte, medicina, tecnologia, ciência, educação, visão de mundo, etc., etc. Munanga atesta que, geralmente, quando se fala dos povos que construíram o Brasil, pensam-se logo em colonizadores portugueses, imigrantes italianos, alemães, espanhóis, árabes, sírio-libaneses, orientais, em especial os japoneses, etc. No imaginário coletivo, acredita-se que os africanos foram trazidos aqui, depois de sua captura, apenas como primitivos que chegaram nus, acorrentados, e como todos os primitivos, não trouxeram nada ao Brasil que importasse para ser considerado como uma contribuição digna de nome. No entanto, os aportes culturais africanos fazem parte do cotidiano de todos os brasileiros: culinário, artes musicais, visuais, religiões populares, etc., etc. E aqui ressalto que as línguas são também consideradas outro fator constitutivo de identidade. No caso dos afrodescendentes, as línguas se perderam no contexto escravista. Porém, não devemos considerar que a crise foi total, porque nos terreiros religiosos de Candomblé e de Umbanda, só para citar um exemplo, resistiu uma linguagem esotérica africana enriquecida pela língua portuguesa, que serve de comunicação entre os humanos e os deuses, constitutiva de identidades no plano da religiosidade negra. Daí a necessidade de ensinar algumas línguas africanas, de onde são oriundos os falares e cantigas religiosas, resistentes nos espaços dos cultos religiosos de matriz africana. Onde estão as universidades elitistas que não assumem e não propõem essa prática acadêmica e pedagógica? Por meio da língua, podemos entender marcas de africanias como a bagagem cultural submergida no inconsciente iconográfico do contingente humano negro-africano entrado no Brasil em escravidão, que se faz perceptível também na música, na dança, na religiosidade, no modo de ser e de ver o mundo. E no decorrer dos séculos, como forma de resistência e de continuidade na opressão, como bem disse e continua a bravar a etnolinguista Ieda Castro. Segundo Castro, se as vozes dos 4 milhões de indivíduos que foram transladados para o Brasil ao longo de 4 séculos consecutivos não tivessem sido caladas em sua história, por descaso e preconceito acadêmico, não haveria mais dúvida por parte de linguistas e filólogos, não só brasileiros, de que a consequência mais direta daquele tráfico foi a alteração da língua portuguesa na antiga colônia sul-africana, como de fato aconteceu com os falares caribenhos da esfera de influência afro-europeia. Essa alteração se faz sentir em todos os setores da língua portuguesa: léxico, semântico, prosódico, sintático, pragmático, discursivo e de maneira rápida e profunda na língua falada, o que deu ao português brasileiro um caráter próprio, diferenciado do português europeu.
Sabe-se que a África é um contingente da pluralidade cultural e da diversidade linguística. O Brasil, por sua vez, diante de sua pluralidade cultural, tem na língua portuguesa uma dessas manifestações culturais entre tantas outras. No entanto, o português falado no Brasil já estabeleceu uma norma local e é a própria língua da maior parte da população. Investigar a presença de africanias, legado linguístico-cultural negro-africano, no nosso país, é um dos objetivos deste trabalho, ao se fazer uma análise descritiva e, sobretudo, comparativa entre o Brasil e a África. Tendo por base os princípios de Castro, nos trabalhos de 80, 2002, 2015, 2016, 2005 e 2017, este estudo também procura entender os fatos relevantes de ordem socioeconômica e de natureza linguística que favoreceram o avanço consecutivo da participação direta e indireta de línguas africanas na construção de nossa língua materna, o português brasileiro. Destaca-se aqui que não se pode omitir da história que o português falado no Brasil é uma língua não nativa, transplantada, como já defende Peter no trabalho de 2009, da mesma forma que outras variedades do português falado na África. Além disso, ressalta-se dessa história que o português brasileiro encontrou-se com as línguas africanas, primeiramente na África, considerando-se que esse contato prosseguiu em Portugal e estendeu-se para o Brasil, com a presença dos africanos escravizados, falantes de diversas línguas, falantes de línguas indígenas e falantes da língua portuguesa. A língua de um povo é o reflexo dele mesmo, mas vertido de sons e palavras. Através dela, nos expressamos e manifestamos nossa própria existência. E a nossa língua portuguesa é resultado de muitas e diversas existências, dentre elas a do negro africano. Ainda que é uma existência difícil, esta que veio carregada pelos braços hostis da escravidão. É rica e forte, poderosa de incluir na cultura do colonizador, dar-se com ela e sintetizar o que hoje conhecemos como genuinamente português brasileiro. Tão corriqueiro, mas um verdadeiro pilar da nossa identidade. A língua e seus contornos nos passam despercebidos e sua importância pode, equivocadamente, parecer pouca. Merece, então, um olhar mais atento às raízes da nossa língua. Detivemo-nos às línguas africanas, partindo da sua origem até suas aplicações, ressaltando palavras que delas herdamos e observando as peculiaridades de sua construção. Tanta riqueza não deve manter-se escondida. É preciso tê-la sabida e passá-la o prestígio que merece. Pelo mundo todo, foram difundidas palavras derivadas das línguas africanas. No Brasil, esse processo de aquisição de palavras e da cultura afro se deu pela presença da mão de obra africana e escrava por quase 4 séculos, no final do século XVIII, precisamente 1789. Em relação a essas palavras de origem africana, observa-se que elas têm caráter mais informal e sabe-se que sua disseminação deu-se por meio da oralidade. Por isso, ocupam mais lugar na fala que na escrita. Vieram negros de praticamente toda a África, mas deles destacam-se 2 grandes grupos, o guineano-sudanês e o banto. Esses povos falavam muitas línguas, das quais 4 exerceram razoável influência na língua portuguesa. Do primeiro grupo, podemos mencionar o Yorubá, o Nagô, da Nigéria, e o Ewe ou Jeje, de Benin. Do segundo, o Quimbundo, de Angola, e o Kikongo, de Congo. Eis alguns exemplos desse patrimônio linguístico do português do Brasil, em diferentes níveis socioculturais de linguagem, a partir de Renato Mendonça, de um trabalho já de 1935.
Em se tratando da área das divindades, conceitos e práticas religiosas, ainda hoje utilizadas na Umbanda, Quimbanda e Candomblé, inclusive essas 3 palavras: Oxalá, Ogum, Iemanjá, Xangô, Pombagira, Macumba, Axé, Mandinga, Canjerê, Gongá ou Congá. Comidas e bebidas, muitas delas originariamente comidas e bebidas de santo, que depois se popularizaram na nossa culinária, notadamente na culinária baiana. Quitute, vatapá, acarajé, caruru, munguzá, quibebe, farofa, quindim, canjica e possivelmente cachaça. Topônimos, isto é, nomes de lugares e locais. Aliás, o meu abraço e a minha consideração à professora Aparecida Negri. Nós trabalhamos juntos no projeto ALIB da Universidade Federal da Bahia. É alguém aqui dessa terra que eu muito admiro e reconheço um trabalho no que se refere ao trabalho da toponímia e lexicologia. Participamos de inúmeros eventos no Brasil e fora, e sobretudo no nosso grupo de pesquisa, que é a construção do Atlas Linguístico do Brasil, na Faculdade de Letras da Universidade Federal da Bahia. Voltando aos topônimos, isto é, nomes de lugares e locais. Caxambu, Carangola, Bangu, Guandu, Muzambinho, São Luís do Quintunde, Cacimba, Quilombo, Mucambo, Murundu, Senzala. Na área de roupas, danças e instrumentos musicais. Tanga, miçanga, caxambu, jongo, lundu, machixe, samba, marimba, macumba, antigo instrumento de percussão. Repito, antigo instrumento de percussão aos desavisados. Berimbau. Na área de animais, plantas e frutos. Camundongo, caxinguelê, mangangá, marimbondo, mutamba, dendê, giló, quiabo. Deformidades, doenças, partes do corpo. Cacunda, capenga, calombo, cachumba, banguela, calundo, o calundu e bunda. Paremos por aqui. O tempo não me permite mais exemplos, mas garanto que a lista é muito mais extensa do que se possa imaginar. Últimas palavras. Para Pedro Álvares Cabral, a visita ao Brasil foi de fato só um desvio, pois sua missão principal era estabelecer relações comerciais com a Índia. Ele foi bem-sucedido e outros seguiram seus passos. Por todo o século XVI, os portugueses controlaram os mares desde Gibraltar até a China, viajando entre numerosos portos e entrepostos. Os portugueses, de certo, se comportaram na África mais ou menos como no Brasil, mas as condições não eram as mesmas. A população foi um fator-chave. Havia mais gente na África, segundo Jansen, em 2015, ao menos com relação à terra disponível para a lavoura. Além disso, os africanos não sucumbiram às epidemias como se deu com os índios nas terras brasileiras. Sem dúvida, porque as doenças da Europa não eram totalmente novas no continente africano. Assim, o português brasileiro se transformou na língua materna, mas na África se tornou uma língua colonial. Essa língua é usada pelos agentes de um poder colonial para governar a colônia e, frequentemente, adquire uma posição importante nas escolas, na administração e na economia em geral. Pode conservar essa posição mesmo depois que a colônia conquista sua independência política. O português do Brasil sempre se caracterizou por uma realização menos marcadamente identificável ou menos carregada de estigmas, como que escolhendo um caminho próprio, diz Matos e Silva, a pesquisadora baiana. Este fato é de sobremodo surpreendente, tendo em vista a prorrogação
a proporção da população que tinha o português como língua materna e aquela que eu tinha como segunda língua. Seria de se esperar que a língua falada aqui derivasse direta e fortemente das línguas que falavam os escravos indígenas, que juntos representaram sempre cerca de 70% da população local. Não obstante, uma série de políticas de isolamento social, como a seleção negativa, na qual falantes de uma mesma língua eram obrigatoriamente separados, assim como a negação da formação de núcleos familiares, que eram dissolvidos assim que começavam a